Dentro de um livro podem haver até 3 livros, e os 3 podem ferir, principalmente aquele que narra. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês das minhas impressões de leitura desse livro aqui, O Romance Russo, do Emmanuel Carrère, que saiu pela Alfaguara. É uma nova edição desse livro, que foi publicado pela primeira vez em 2007. Não é o primeiro livro que eu leio do autor, eu também já tinha lido Limonov, que saiu numa edição muito legal pela Tag, e também li o Yoga recentemente, inclusive tem resenha aqui no canal. Aliás, a Alfaguara está relançando os livros do Carrère numa mesma identidade visual. Olha aqui bem para a capa do Romance Russo, e agora olhem para a capa do Yoga e desse livro novo aqui de não ficção que ele lançou sobre os atentados de Paris. Então eu acho que, como eu gosto da escrita dele, provavelmente eu vou acabar colecionando. O Romance Russo é daqueles livros que ficam ali naquele limbo entre ficção e biografia, né? Então, inclusive existe um termo para isso, que é autoficção, e eu já falei muitas vezes sobre isso aqui no canal. E como eu disse no início, é um romance que, na verdade, contém 3 histórias que se entrelaçam, e as 3 histórias têm a ver com a vida do autor. A primeira delas acompanha o Carrère em uma viagem para a Rússia, para entrevistar, para saber mais informações de um húngaro que seria o último prisioneiro ainda da Segunda Guerra Mundial. Esse húngaro, chamado André Stoma, ele passou mais de 50 anos internado em um hospital psiquiátrico depois de ter sido capturado pelas forças soviéticas no fim da Segunda Guerra Mundial. E paralelamente a essa busca, né, essa ida para a Rússia, para saber um pouco mais desse húngaro, como é que foi para visitar as instalações desse hospital psiquiátrico, que fica numa cidadezinha muito pequena do interior da Rússia. Ele também vai tentar desenterrar o passado aí do seu avô russo. O seu avô russo que se chama, eu vou colar aqui porque eu não sei o nome direito, Georges Zourabichvili. Na verdade, ele não é russo, ele era georgiano, mas de língua russa. Só para estabelecer uma comparativa, gente, inclusive Stalin era georgiano, mas falava russo. O Georges, ele, né, migrou para a França e construiu família na França, só que quando teve a ocupação nazista, parece que ele colaborou com os nazistas durante a ocupação francesa. Digo, a ocupação alemã, né, nazista na França. Então também é uma espécie de retorno às raízes e também de desenterrar esse passado do qual a própria mãe dele, né, a mãe do Carrère, filha do Jorge, não fala muito, porque é algo muito delicado na história deles, né? E para completar, o livro vai narrar o relacionamento do Carrère, então ele se nomeia, né, como Emmanuel Carrère, né, o mesmo nome que está na capa é o nome do personagem, com um relacionamento com a Sophie, que é bastante conturbado. A Sophie é a sua namorada da época aí que ele está desenterrando o passado, né, do avô, em que ele está fazendo esse filme, porque ele vai fazer um filme, né, uma reportagem, um documentário lá na Rússia sobre esse húngaro, e é um relacionamento bem complexo, porque fala muito de paixão, de ciúme, de relacionamento tóxico, entre outras coisas. Tá gostando do vídeo? Então já dá aquele like aí, pessoal. Dá aquele like, me ajuda aí. Toda a interação de vocês é muito importante. Já escreva aqui nos comentários se você leu alguma coisa do Carrère e se você gosta desse tipo de narrativa em que o biográfico explode dentro do ficcional. E se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva aí no canal. Convenci-me de que aprender ou reaprender russo seria a chave de uma mudança decisiva. Que falando ou voltando a falar russo, eu me libertaria da vergonha que estrangula minha voz e poderia finalmente falar na primeira pessoa. Para dizer que se fala uma língua fluentemente, diz-se svobodno, livremente, e é exatamente isso que imagino, que falar russo me libertará. Já fiz uma tentativa há 5 anos. Eu tinha começado um romance sobre uma criança cujo pai é criminoso. Precisei de 1 ano para conseguir finalmente escrevê-lo,
e passei grande parte dessa penosa gestação sem saber muito bem o que me levava a isso, a estudar russo. Eu não procurava efetivamente falar ou não ousava, mas lia, bem rápido. Fui capaz de decifrar textos não muito difíceis. Contos de Chekhov, primeiro como Enfermaria no Seis, depois Um Herói do Nosso Tempo, de Lermontov, e levei para as montanhas do Karakoram, no norte do Paquistão. Essa narrativa se passa, claro, muito em Paris, né, que é onde o autor, personagem aí reside, mas também muito em Kotelnitch. Kotelnitch é essa cidadezinha do interior da Rússia, uma cidadezinha bastante peculiar que vê com olhos bastante, né, desconfiam muito desse escritor famoso francês que vem com tradutor, vem com uma equipe, com câmera, para filmar a cidade, né? E fazer um documentário ali da cidade, porque inicialmente há um interesse, né, em falar desse André Stoma, que é esse paciente ali do hospital psiquiátrico, que depois, inclusive, acaba voltando para a família na Hungria. Mas ele se interessa pela cidadezinha. Então ele começa entrevistando enfermeiras, né, o prefeito, o diretor do centro médico, mas daí ele começa a falar com outras pessoas da cidade. E aí ele conhece, inclusive, uma moça muito jovem, muito bonita e muito interessante, que fala francês. Então ele vai inúmeras vezes para essa cidade, ele mantém contato com essas pessoas que algumas estão desconfiadas, outras colaboram melhor, mas é uma cidadezinha que parece ter meio que parado no tempo soviético, né? Por mais que o livro se passe aqui no início dos anos 2000, já ali com pelo menos 10 anos, ali de 10 a 15 anos do fim da União Soviética, uma cidade que parece que ainda está mergulhada num passado ali soviético. E tem muitas coisas que eles querem esconder, eles têm medo de que os jornalistas estejam ali para falar de coisas que são muito delicadas e sensíveis para a cultura deles. E é muito legal porque a saída da Rússia desperta nele, pelo idioma, pela língua, né, uma questão de revisitação da própria história, da descoberta da própria identidade. Então, quem sou eu? Carrère, Emmanuel Carrère, neto de um imigrante russo, georgiano, mas que fala russo, né? Então isso desperta também, ele vai falar muito com a mãe, a Helene Carrère, que é a mãe dele, é uma especialista em história russa, é uma escritora e pesquisadora muito famosa na França, então ele também vai conversar com a mãe que está bastante reticente de falar sobre o assunto, não quer que ele publique nada sobre o avô Jorge, né? Então tem toda uma questão familiar aí. Toca num ponto muito delicado para a história da França, né? Porque quando a Alemanha invade a França, muitos franceses judeus foram, né, para campos de concentração, foram enviados para campos de concentração, muitos morreram. A questão, né, do Holocausto aí também é uma questão muito sensível na França também, e também é sensível a questão de que pessoas, muitas pessoas, colaboraram com o regime nazista. E aí entra aquela questão, né? Eu vou enfrentar então os nazistas, eu vou me aliar a uma resistência, correndo risco de vida, ou para me proteger de alguma maneira, ou por não ter outra possibilidade, então eu vou meio que colaborar com eles, meio que, né, ali não causar muitos problemas. Então é uma discussão que também é uma discussão histórica muito forte na França. Será que essas pessoas que colaboraram com os nazistas podem ser chamadas de nazistas também? Até que ponto eles têm culpa? Até que ponto eles não tiveram escolha? Então é tudo muito sombrio nesse livro. É uma cidade muito sombria na Rússia, e esse passado sombrio também vai deixando o personagem internamente sombrio. Então, uma narrativa marcada muito por uma fragmentação muito grande e também por uma introspecção muito grande. E aí eu acho muito corajoso. É claro que tem aqui um misto de realidade com ficção, né? Porque é a base da autoficção, mas o Carré foi muito corajoso porque, assim, esse personagem ali, ele se mostra bastante complexo. Não é um personagem bonzinho, mas também não é um vilão total. Mas ele abre, né, como é que eu posso dizer assim, todo o seu peito para dizer tudo que ele está sentindo, tudo que ele está pensando, como ele reage às coisas. E são coisas às vezes um pouco condenáveis assim, ou bastante questionáveis, no mínimo para falar, sabe? Principalmente nessa relação com a Sophie, em que ele
né, desconfia muito dela, ele tem ciúme, ele acha que ela vai sempre abandoná-lo, e ele faz um jogo ali, né? E eu tô falando do personagem, que pode ter muito dele, ou pode não ter dele, mas essa relação é muito doentia com a Sophie, e que muitas vezes tem um jogo, às vezes ele é mal por ser mal, sabe? Sabe aquela pessoa que ele quer destilar ódio e sarcasmo só pra ver o negócio pegar fogo. Por isso que eu acho esse personagem muito rico e muito humano. O Carrera ele não tem medo de criar um personagem assim, porque é um personagem que a gente tem de quem a gente tem se afastado um pouco na literatura contemporânea. A gente quer fazer as pessoas perfeitas, como mesmo que essas pessoas que trabalham, que lutam por causas maiores e que estão antenadas para justiças sociais, trabalham pautas que são importantes, essas pessoas são humanas e elas erram muito também. Mas a gente meio que está tentando apagar esse tipo de coisa. É por isso que eu gosto muito desse tipo de livro, e é por isso que eu estou gostando demais de ler o Carrère. A própria Annie Ernaux, de quem eu falo tanto aqui, de quem eu sou muito fã, ela faz muito isso, né? Ela tenta tirar um pouco a chave da ficção e falar da realidade, mas quando ela fala da realidade, ela abre o coração para falar algumas coisas, ela fala com uma franqueza muito grande, e que eu já vi muitas pessoas descendo porrete na internet, falando assim, nossa, ela não é quem eu pensava, nossa, ué, vocês queriam o quê? A Madre Teresa de Calcutá, caramba? Então é um livro aqui com um personagem bastante humano, com camadas muito interessantes, e um livro que alterna entre um diário íntimo, um romance de viagens e um livro de, sei lá, reportagem jornalística, investigação histórica também e boa ficção. Minha querida Natasha, acabo de receber sua carta. Li e reli, beijei-a, chorei sobre ela, depois a reli em voz alta. Foi como se você estivesse aqui, ao meu lado. Você me pergunta como estou. Não estou bem, meu amor, estou muito mal. Mal no corpo e mais ainda na alma. Tudo que me cerca me repugna, me exaspera, me oprime. Sou tomado por uma apatia mortal. Não consigo trabalhar e, quando por acaso consigo, meus pensamentos são tão sombrios, tão confusos, tão obscuros, que me envergonho deles e paro imediatamente. Tenho a impressão de que uma podridão irremediável se instalou em mim, que me corrói por dentro, e o pior é que não consigo lutar contra isso. Não tenho forças nem vontade. Deixo-me levar pela correnteza como um barco à deriva. Meus dias são vazios, minhas noites povoadas por pesadelos. Vejo monstros por toda parte e me sinto como um monstro. Às vezes, tenho vontade de gritar, de quebrar tudo, de me atirar pela janela. Mas não faço nada disso. Fico prostrado na cama, como um animal ferido, esperando a morte chegar. Sei que não tenho o direito de lhe escrever essas coisas, de contaminá-la com a minha tristeza, mas não consigo evitar. Preciso falar com você, preciso me confessar, preciso que me perdoe. Você é a única pessoa no mundo em quem confio, a única que pode me compreender, a única que pode me amar apesar de tudo. Perdoe-me, meu amor, perdoe-me por ser assim, por ser um peso para você. Perdoe-me por não ser o homem que você merece. Adorei ler esse livro, gente. É um livraço. Então eu recomendo fortemente a leitura de um romance russo. Acho que ele consegue equilibrar bem essas três narrativas, trazer esse lado sombrio do escritor sofrendo com inúmeras coisas que passam na vida dele. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você gostou da resenha, se você já leu esse livro, escreva aqui nos comentários. E sem mais a dizer, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!